O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele se fia em dois pilares, ou se fiava em dois pilares. Um ministro da Economia comprometido com a economia de mercado e um ministro da Justiça acima de qualquer suspeita. E com base nesses dois pilares, ele ergueu um governo que comportou e que comporta figuras execráveis, tipo o ministro da Educação, o pateta das relações exteriores e outros panacas que se espalham por aí. Tem alguns talentos, o ministro Tarcísio, a ministra da Agricultura, figuras que surgiram, o próprio ministro Mandetta, que saiu há pouco, se revelou um sujeito talentoso, mas é um ministério mal ajambrado, né? Um ministério mal ajambrado e com dois pilares muito fortes, mas muito fortes, assim, coisa de primeira grandeza, rochas, né? Concreto. O Sérgio Moro largou 22 anos de magistratura e abraçou o governo Jair Bolsonaro para valer. Diga-se de passagem, é dos ministros, ou era dos ministros, que mais defendeu o presidente da República. Quando os outros escapavam de apoiar o presidente, ele ia lá e falava aqui, falava ali e tal. Não acho que tenha sido um grande ministro. Não foi um grande ministro. Não fez um trabalho, isso que ele fez uma avaliação do trabalho dele. Na verdade, foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo. É como se a gente se apropriar das vitórias e conquistas do Usain Bolt, dizendo assim, na minha época o Usain Bolt bateu o recorde mundial dos 100 metros rasos. Sim, mas não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com a queda da criminalidade nas 27 unidades da federação, que são administradas por petistas, tucanos, DEM, de todas as linhas. Tem alguns que tem polícia de mais, outros que tem polícia de menos. Tem de tudo e em todas as unidades da federação. Não importa qual tenha sido a unidade, qual tenha sido a política, qual tenha sido o governador, caiu a criminalidade. Por quê? Porque caiu. Porque vinha caindo. E ele saiu e vai continuar a cair. Então, não é a razão, não é ele é um ministro, nossa, esse aí é demais. Nossa, eu não consigo imaginar os Beatles sem o John Lennon. Não era um grande compositor, não era um grande cantor, nada disso. Mas a presença dele, e ele falou isso, dava legitimidade ao combate à corrupção, legitimidade ao discurso do presidente Jair Bolsonaro. E vamos imaginar que ele saísse por cansaço, vamos imaginar que ele saísse porque não aguenta mais, vamos imaginar que ele saísse porque, puxa vida, eu já dei minha cota, tá difícil, eu não tô conseguindo nada, o presidente não me dá apoio, pedi verba, ele não me deu verba, pedi para comprar mais 10 viaturas, ele não deixou, falei para botar gasolina azul, ele não queria que usasse gasolina mais barata, tem festim no fuzil. Bom, se fosse isso, o presidente poderia dizer, bom, mas peraí, desculpa, Moro, nós estamos numa crise, tem que cortar, nós estamos cortando da saúde, da educação, não vai cortar da justiça? Ah, mas eu quero pegar o fundo penitenciário. Não esquece, deixa o dinheiro lá, vai trabalhar, para de reclamar. Não, ele está saindo porque o presidente da República decidiu trocar o diretor-geral da Polícia Federal sem dar ao ministro da Justiça um motivo técnico. Insuficiência de produção, incapacidade, o sujeito tem bafo, bicho do pé. Não, ele não falou nada, não deu um motivo. E quando o Sérgio Moro foi conversar com ele, palavras do Sérgio Moro, ele disse, eu quero ter um diretor da Polícia Federal com o qual eu possa conversar diretamente. Eu quero poder conversar com os superintendentes da Polícia Federal. Eu quero pedir relatórios. Eu quero relatórios da inteligência. Disse o Sérgio Moro. Isso não é uma declaração, isso é uma denúncia. Isso que o Sérgio Moro fez é um depoimento numa CPI. Ele não convocou uma entrevista coletiva para conversar com a imprensa sobre questões que o incomodam e que o fizeram deixar o Ministério da Justiça. Ele fez uma denúncia. Ele fuzilou a presidência da República. Ele foi para cima do presidente e disse o seguinte, senhor presidente, o senhor vai me mandar embora? Quer dizer, o senhor quer que eu saia? Eu vou sair. Eu vou sair, não vou querer que o senhor faça comigo a mesma coisa que o senhor fez com o secretário, com o diretor-geral. Mas eu vou deixar bem claro tudo o que aconteceu. E o diretor, veja, tem inclusive uma denúncia de falsidade ideológica, porque alguém, se valendo do acesso à assinatura digital do ministro da Justiça, colocou num pedaço de papel digital lá no Diário Oficial,
Precisa ver se o decreto tem a assinatura digital, porque está lá, no decreto tem o nome do ministro da Justiça. Como é que o nome do ministro da Justiça foi parar no Diário Oficial se ele não assinou? Alguém escreveu, e aí não é falsidade ideológica, mas é mentira, que o diretor-geral foi demitido a pedido. Ele não pediu para sair. Então, se ele não pediu para sair e alguém o demitiu, e o Sérgio Moro não assinou, e o nome do Sérgio Moro aparece no decreto, tem uma investigação administrativa a ser feita. Quem são as autoridades com acesso a chaves de controle que foram capazes de produzir este ato administrativo do qual nem o Sérgio Moro, que assinou a demissão, fez parte, nem o diretor-geral, que teria pedido a demissão e não pediu, fez parte. Então temos uma questão aí. Ao falar o que falou, o Sérgio Moro disparou um processo muito forte, jogou uma bomba dentro do Palácio do Planalto, porque ele está dizendo, o presidente disse, estou preocupado com as investigações em curso no Supremo, a ação em curso no Supremo Tribunal Federal. Ele está preocupado com o andamento de investigações da Polícia Federal. Ele não está preocupado com o IBAMA, ele não está preocupado com a Embrapa, ele não está preocupado com a taxa de juros do Banco Central, ele não está preocupado com o volume de arrecadação da Receita Federal. Ele está preocupado com as investigações da Polícia Federal. Nós estamos falando sobre crimes. Só se preocupa com o que faz a polícia, a mulher do policial, que está esperando ele para jantar, e o bandido. Mas ninguém. A mulher dizendo, se vai chegar tarde ou vai chegar cedo. Porque essa investigação está demorando demais. Quem é que se preocupa com a investigação que demora demais? Quem mora com o policial, que está na hora de jantar, e o bandido. Porque o policial não para de investigar. E agora nós estamos descobrindo que tem mais um preocupado. Além do policial, a mulher do policial e o bandido, o presidente da República. É isso que disse o ministro Sérgio Moro. E ao dizer o que disse, o Sérgio Moro está fazendo uma denúncia. Ele não está simplesmente dando explicações. Ele está dando explicações que são uma denúncia de interferência política. Interferência política até é uma forma fofa de falar. É bonzinho falar, interferência política. Eu gostaria de indicar alguém ligado ao partido A ou B, não vou falar nenhum partido para também não queimar nenhum, como se os partidos fossem ficar mais queimados. Mas não é isso. A nomeação de um superintendente da Polícia Federal até pode se dar por sugestão de um deputado. Por que não? Agora, a hora que o presidente diz, eu quero ter acesso, ele quer ter acesso à máquina do Estado. Existe uma coisa chamada governo, existe uma coisa chamada Estado. Existem órgãos que são do Estado. O Banco Central é um órgão do Estado brasileiro. Não cabe ao presidente da República, ou a quem quer que seja, nem ao ministro da Economia, ficar telefonando para o presidente do Banco Central e dizer, baixa esse juro aí. Nós já vivemos isso no Brasil. Não cabe ao presidente da República telefonar para o superintendente da Polícia Federal de qualquer estado ou para o diretor-geral da Polícia Federal e fazer qualquer tipo de pergunta. Porque o presidente é o gestor do governo que comanda órgãos de Estado. E esses órgãos de Estado têm vida própria. O controle do Estado é fundamental, porque a hora que a gente deixa o Estado navegar por conta própria, surge um monstro gravíssimo. O monstro da corporação, o monstro que depois você não consegue conter. Nós temos esses monstros para administrar. Existe esse monstro hoje no Ministério Público, existe esse monstro na Polícia Federal. Agora não pode haver o contrário, aliar-se ao monstro para extrair informações contra inimigos e proteção de aliados. Para que você quer conversar com o superintendente da Polícia Federal? Ou quer perguntar para ele se ele tem uma dica de shopping no Rio, perto da Barra, onde o presidente mora num condomínio, quer informações sobre promoção, tem aí tem um sushi perto de casa, ou milho, que ele gosta de comer milho com os filhos, a gente já viu no domingo. Ou quer pegar informação, me conta aí o que está rolando aí, você está investigando o quê? Me dá a ficha, quem que nós estamos pegando hoje? O que o presidente da República pode querer falar com o superintendente da Polícia Federal? Coisa boa não é. Coisa boa não é. Então, o que o Sérgio Moro fez foi dar um tiro sem precedentes. Olha, nunca antes na história desse país, como disse várias vezes o nosso ex-presidente Lula, nunca antes da história desse país a gente viu algo parecido. A coisa mais parecida com isso que a gente viu foi um interlocutor recente do presidente da República, que no domingo apareceu nas telas
das redes sociais, que é o ex-deputado Roberto Jefferson, fazendo uma denúncia das más práticas do governo Lula. É um ex-deputado que deu uma entrevista na ocasião, ao jornal Folha de São Paulo, denunciando o governo do PT e tal, fruto da explosão do mensalão. Agora, um ministro de Estado, partir de um ministro de Estado, o ministro da Lava Jato, aquele personagem que passou pelas histórias mais impressionantes dos últimos tempos, que disse que jamais, desde que começou a Lava Jato, nós estamos falando de 2014, governo do PT, nós estamos falando do governo da Dilma e do governo do Temer, que jamais ninguém interferiu na Polícia Federal desde que começou a Lava Jato. Nunca, nunca. Houve uma tentativa, segundo ele, certa vez, que tentaram, não aconteceu, nunca aconteceu. Com a Dilma não aconteceu, com a Dilma. A Dilma que ficava tentando encanar ar. Ela não encanava com a Polícia Federal. Aí vem o presidente Bolsonaro e encana com a Polícia Federal. Ele disse isso de uma forma muito grave. Ele pediu autonomia para poder nomear todo mundo. Tudo estava bem até a hora que o presidente disse que não queria mais. E o mais interessante, na minha opinião, e depois a gente volta para falar mais sobre esse assunto, naturalmente, mas o mais interessante é quando ele diz, mas presidente, isso é uma interferência política. E o que disse o presidente, segundo o ministro Sérgio Moro, sim, é uma interferência política. É exatamente isso que o senhor está ouvindo. Ele falou isso claramente. A entrevista está aí gravada. Não tem como enrolar. Ele disse, sim, é uma interferência política. É uma interferência política. Seria uma interferência política. E o Bolsonaro disse, seria sim. Eu quero ter alguém para quem telefonar, esclarecer o que é. Então nós estamos com uma denúncia, o Sérgio Moro deu um tiro no Palácio do Planalto, jogou uma bomba, numa semana pavorosa do governo, numa semana em que começa o presidente no domingo, a semana começa no domingo, tanto que a segunda chama segunda e não primeira, ele começa numa manifestação recheada de cartazes liberticidas. Dizer que não viu é impossível, os cartazes estavam na frente dele. Ele começa uma semana, portanto, sob a imagem pavorosa em que ele faz o discurso em cima de um carro do Exército, falando para manifestantes que pedem a volta do AI-5, o fim do STF, etc. Ele, então, vai para um pacote econômico sem a presença do outro pilar, o Paulo Guedes. Um pacote econômico chinfrim, que a gente pode chamar de plano pró, blá, blá, Brasil. Chinfrim, não tem nada ali que seja importante ou relevante. Dos 300 bi, 250 já tinham sido anunciados pelo ministro Tarcísio no ano passado. Portanto, fragilizou o ministro da Economia e, finalmente, a cena pavorosa do chanceler Ernesto Araújo, acusando o vírus, a China, de novo, de estar com o comunavírus. Uma agressão sem precedentes. Dois tipos de pessoas usam camisa de força. Os loucos e os mágicos, para tentar mostrar que saem de qualquer situação. Fico perguntando se o Ernesto Araújo é mágico ao dizer o que disse. É inacreditável o que ele disse. Cada vez mais fica claro que esse personagem não tem tamanho para ser chanceler. Pois uma baixa importante, bolsa caindo, as pessoas atônitas, meio político perplexo, o presidente da República sem saber para onde vai, perdido, tentando encontrar um discurso a favor da cloroquina, sugerindo que as pessoas saiam de casa. Ele parece atormentado. E com esse disparo que vai ter uma consequência política muito séria, podendo ter outras consequências que a gente vai analisar ao longo do dia. Isso não para. E como ele disparou um processo que vai levar a tempos. Assim, o ciclo do vírus que produz a Covid-19 vai acabar e esse episódio vai continuar com gravidade. Governo confrontando o Congresso Nacional, governo e figuras ligadas, os filhos, o 01, o 02, 03, peitando o Supremo Tribunal Federal, o próprio presidente. Olha, é um momento muito ruim,
quando a gente precisa de harmonia para combater os inimigos que nos escolhem, porque nós não escolhemos a Covid-19, se a gente pudesse, a gente não escolheria Covid nenhuma, nem a 18, nem a 17, nem a 15, nem nenhuma. Pois ela nos escolheu. A gente devia estar unido para combater a Covid-19. Olha que lambança que o presidente aprontou para chegar na sexta-feira e a gente ter que desmontar essa bomba. Quando eu digo a gente, não é nós, jornalistas, não. É o Brasil. O Brasil precisava de paz e nós estamos encontrando um ambiente conflagrado na sexta-feira, 12h05.